Bem-vindos ao Investir Eu Preciso. Nesse vídeo eu quero te mostrar como vocês podem investir em renda fixa ganhando um pouco mais do que a média do que as grandes instituições financeiras, os grandes bancos pagam para vocês. E só para deixar constando, desde o primeiro momento, ninguém está patrocinando esse vídeo, tá? Então não tem nenhum conflito de interesse aparente aqui. Então vamos pensar junto. Por que os bancos e as instituições financeiras elas te pagam quando tu faz algum investimento? Será que é porque eles são bonzinhos? Acho que não, né? Mas primeiro, daqui a pouco vocês podem estar pensando, não, peraí, Felipe, o banco me pagar, tu tá louco? Eu pago pro banco, o banco sempre tá me cobrando. Então vamos esclarecer. Quando vocês pegam dinheiro emprestado com o banco, vocês usam o banco para fazer algum pagamento, claro, vocês estão pagando, mas daqui a pouco sobra algum dinheiro e vocês investem, aí o banco que remunera vocês. Isso são juros, né? Então é dessa situação que a gente está falando. Mas vocês repararam que eu falei bancos de instituições financeiras no início do vídeo. E agora nós vamos ver rapidamente a diferença entre eles. Olha aqui, nesse site tem um infográfico bem legal. Então, assim, qual a diferença entre banco e uma instituição financeira, né? As principais diferenças. Não vamos entrar nos detalhes que não nos interessa aqui. As duas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. As duas podem fornecer empréstimo para pessoas e empresas. Exigem depósitos antecipados para conceder esse empréstimo? Não. Se eles podem financiar a compra de bens e outros veículos? Sim. Emitem investimento, é isso que a gente está interessado? Sim. Então, tanto as instituições financeiras, né, um termo mais abrangente, e os bancos emitem investimento. Tem rede de agências? Os bancos, obviamente, a gente sabe, né, com exceção de alguns bancos digitais, a maioria tem agências físicas. Já as financeiras, não, segundo esse infográfico aqui. Oferecem conta corrente, as financeiras não oferecem conta corrente, já os bancos sim. E agora que isso aqui também vai ser importante, porque a gente vai falar no decorrer do vídeo, se os investimentos que eles emitem, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Sim. Claro que não são todos, né? A gente vai ver a classificação desses investimentos que são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, mas tanto os emitidos pelos bancos como as financeiras têm essa garantia. Tá? Então, essa breve explicação, vamos seguir no nosso raciocínio. Tá, mas então por que eles te pagam para tu deixar esse dinheiro? Será porque eles são bonzinhos? Óbvio que não, né? Vamos simplificar aqui. Eles usam o teu dinheiro que tu deixou lá guardado, eles não deixam guardado até que tu queira ir lá e retirar esse dinheiro. Não, eles deixam esse dinheiro trabalhando. Então, eles usam esse dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, para fazer uma explicação mais geral, assim, sem entrar em muitos detalhes, que não é o objetivo desse vídeo aqui, vamos dizer que quando tu investe numa dessas instituições financeiras, agora eu estou falando financeiras e bancos como instituições financeiras num termo mais geral. Quando tu investe neles, eles te pagam uma taxa. Vamos dizer assim que eles te pagam 3,75 ao ano, tá? Que não seria muito longe da realidade que a gente está hoje. E com esse dinheiro eles usam para fazer empréstimo para uma outra pessoa e essa outra pessoa tem que pagar uma taxa de juros, vamos dizer, de 20% ao ano. E essa também não é uma taxa muito longe da realidade. Olha aqui, vamos entrar no site do Banco Central rapidamente, só para ilustrar. Vou exemplificar aqui, eu entrei no Banco Central, taxa de juros, né? Claro, tem diferentes modalidades de empréstimo, né? Eu só peguei uma aqui aleatória, crédito, pessoa física, crédito pessoal consignado privado, né? Que em princípio não é uma taxa das mais altas porque, né, já desconta direto em folha. Mas enfim, então vamos ver aqui que os bancos mais conhecidos, vamos dizer aqui, Caixa Econômica, 18% ao ano. Alguma mais outra aqui só para exemplificar. Cadê o banco? Itaú Unibanco, 34% ao ano. Então vocês já deram para ver que tem uma bela de uma diferença do valor dos juros quando é o banco que está recebendo os juros, ou seja, quando ele fez esse empréstimo, do que quando ele está te pagando o retorno sobre o teu investimento. Então é essa a diferença entre o que eles ganham quando eles emprestam e o que eles te pagam quando tu investe com eles, é chamado de spread. Quanto maior essa diferença, mais eles lucram. Então aí a gente tem esse funcionamento já explicado. Então assim, esses bancos, essas instituições financeiras, eles podem ganhar de duas maneiras. Ou eles aumentam o valor que eles cobram quando eles emprestam, ou eles diminuem o valor que eles te pagam quando tu deixa o dinheiro ali para investir com eles. Ou eles ainda podem fazer a combinação das duas coisas, né? Que realmente, para nós que somos investidores, é péssimo, né? Mas enfim, é o que acontece na verdade. Agora é importante a gente fazer um pequeno exercício junto, é importante que a gente faça.
Vamos dizer que você tem um dinheiro guardado ali, vamos dizer 5 mil, 10 mil reais, e tu acho importante investir, vou investir. Qual instituição financeira tu pensaria para investir hoje, se tu fosse investir em renda fixa? Deixa aí nos comentários, porque é importante, eu quero fazer esse exercício junto com vocês. Eu sei que a maioria não vai fazer, tá? Mas não seja que nem a maioria. Pausa esse vídeo um pouquinho e faz esse exercício. Deixa nos comentários quais instituições se vier na cabeça se tu tivesse que fazer um investimento hoje. E aí depois, no final do vídeo, se isso aí mudou, depois de ver todo o conhecimento desse vídeo, também vai lá nos comentários e atualiza aquele teu comentário anterior. Fez comentário? Vamos lá. Olha, ok. Então assim, eu acho que eu poderia apostar com uma boa probabilidade de acertar que o banco que vocês colocaram aqui nos comentários aqui abaixo, porque eu sei que tu botou no comentário, né? É Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Bradesco e talvez se for aqui do Sul, Banrisul. Olha, eu acho que eu teria uma boa probabilidade de apostar e ganhar que vocês falaram um desses 6 bancos. Estou errado ou estou certo? E como eu sei que provavelmente esses foram os bancos que vocês falaram? Olha, claro que eles são os maiores bancos do Brasil, né? E por isso eles são os mais conhecidos. Agora, se eu te disser, vamos investir na Leca, Omni Financeira, Via Certa, Portocred, provavelmente tu vai ficar com o pé atrás. Ainda mais num país que o Brasil tem umas certas falcatruas, tu vai dizer, isso aí não existe, né? É porque, obviamente, são instituições financeiras, são financeiras e que têm um porte muito menor do que aqueles 6 bancos que a gente falou no início. Tu nunca nem tem ouvido falar nesses nomes. E a questão da familiaridade é muito importante. Existe um gatilho mental, né, da familiaridade. Meu Deus, quase não consegui falar essa palavra. Mas ele é real, ele acontece. Eu queria só te contar um pouquinho. Tem um estudo, na verdade teve vários estudos que um psicólogo fez, um psicólogo chamado Robert Jazonk. Provavelmente estou pronunciando errado. E ele fez vários estudos sobre esse fenômeno. Em um desses estudos, o que ele fez? Ele mostrava caracteres chineses para as pessoas que não sabiam falar essa língua, mostrava diversos caracteres e dizia para eles que aquilo eram palavras, eram adjetivos, que eram adjetivos bons ou adjetivos ruins, e pedia para a pessoa classificar nesses grupos. Quando ele fez isso a primeira vez, as pessoas mais ou menos dividiam igualmente um certo número de palavras em adjetivos bons e um certo número de palavras em adjetivos ruins. E depois ele mostrou novos ideogramas, só que dessa vez tinha um grupo desses novos ideogramas que ele mostrava com muito mais frequência do que outro. E aí no final, quando pediu para várias pessoas classificarem, né, aqueles ideogramas que eles tinham sido expostos mais vezes, tinham sido mais frequentes para a vista daquelas pessoas, eles classificavam como adjetivos bons, mesmo não tendo noção nenhuma do que significava aquilo ali na língua chinesa, simplesmente só pelo fato de eles terem sido expostos a mais vezes aqueles nomes. Então isso é bem real e acontece bastante. Nos investimentos então é diferente, né? Claro que bancos maiores têm um risco menor de quebrar, mas possivelmente as pessoas ficam mais seguras em investir nesses locais porque tu já ouviu aquele nome, às vezes, né, se tu é um pouco mais velho, tu passou a tua vida toda sendo exposto a marketing desses grandes grupos financeiros. Também sempre gosto de lembrar que a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, que a ideia aqui não é explicar com todos os detalhes o que é ele, até se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais pra frente, também comentem aí, a gente pode fazer um vídeo detalhando mais, mas de forma bem resumida, é como se fosse um seguro. Se aquele banco ou aquela financeira quebrar, em certos tipos de investimento, o Fundo Garantidor de Crédito te paga até R$250 mil por CPF por conglomerado financeiro. Não entendi? Tem algumas regrinhas, mas em linhas gerais, até R$250 mil tu está garantido que tu receberia de volta segundo esse Fundo Garantidor de Crédito, caso aconteça uma quebradeira com a instituição financeira. E vamos dar uma olhada aqui no Fundo Garantidor de Crédito, só a página dele. Garantidor de crédito. Então, em linhas gerais, é aquilo que eu falei aqui, sobre a garantia FGC. O que instrumentos financeiros garantidos? Depósito, poupança, CDB e RDB. A gente vai ver mais para frente um pouco a diferença entre eles, mas basicamente o CDB é o banco que emite e o RDB é as financeiras que emitem. Então, basicamente, um contrato que o banco diz que vai ficar com o teu dinheiro até uma certa data e vai te pagar uma remuneração por isso.
por tu estar deixando o dinheiro lá no banco, na instituição financeira. Então aqui tem as regras principais, até 250 mil, e aqui os principais investimentos que são cobertos pelo fundo garantidor de crédito. Não são todos, mas de renda fixa são a grande maioria. Como aqueles bancos grandes são os mais conhecidos, eles têm muito mais marketing, eles sabem que eles vão ser os mais lembrados na hora que alguém quiser investir o dinheiro deles. Então o que eles pensam? Por que eu vou pagar mais para a pessoa deixar dinheiro aqui, se eu pagando menos as pessoas vão continuar deixando dinheiro aqui e eu posso lucrar mais? É óbvio. Já ao passo, aquelas instituições menos conhecidas, LEC, Aumento Financeira, via Portocred, só para dar alguns exemplos, elas sabem que elas não estão na cabeça das pessoas quando elas pensam em investir. Então, assim, para elas seduzir os investidores, para eles deixarem o dinheiro deles lá, elas têm que oferecer uma remuneração maior. Às vezes, olha, tu pode deixar naquele banco e receber isso aqui, ou tu pode deixar comigo e receber isso aqui. Algumas pessoas aí, por esse benefício, acabam optando por essa segunda opção, porque se ela dissesse, eu vou te pagar a mesma coisa que um Banco do Brasil está pagando, as pessoas possivelmente pela comodidade, familiaridade, já tem conta lá, alguns deles, não iam fazer o investimento nessa segunda opção, né, na financeira no caso. Então é assim que funciona em linhas gerais. Então tá, vamos dizer que tu olhou os riscos e retornos, tu viu o fundo garantidor de crédito, se sente seguro em investir numa parte do teu dinheiro, né, pelo menos. Talvez não seria interessante tu colocar todo o teu dinheiro, e muito menos a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que se acontecer alguma coisa imprevisto, tu precisa ter certeza que tu vai sacar ele rápido. E vamos dizer, se acontecer um evento de algum banco quebrar, e mesmo que tu vai ser ressarcido pelo fundo garantidor de crédito, isso provavelmente vai levar alguns meses, né? Então talvez não seja o melhor lugar para tu deixar a tua reserva de emergência. Mas digamos que tu quer ter um ganho um pouco maior com essa parcela do teu patrimônio que está em renda fixa. E digamos que tu decidiu, que a decisão é tua, não é uma recomendação de nenhum tipo de investimento, só quero mostrar ferramentas para cada um fazer a sua decisão, decidiu investir nessas financeiras que pagam mais. Como é que tu vai fazer isso? A maioria delas não tem nem agência, na verdade, porque aquele infográfico diz que elas não têm agência em essência. Então tu pode fazer por algumas formas. Tu pode ver se na tua corretora oferece, né? Porque a corretora nada mais é do que um shopping de vários investimentos. Tu vai lá e escolhe o que tu quer. Então muitas delas oferecem vários desses produtos, mas muitas vezes tu não encontra todos. Então existe uma outra possibilidade e é isso que eu quero mostrar aqui agora para vocês. Então tem um site aqui, ó. Eu vou abrir poupabrasil.com.br. Esse site, basicamente, o que é? Algumas instituições financeiras menores viram, a gente tem dificuldade de captar, a gente não tem tanto recurso de marketing. Vamos criar uma plataforma conjunta que as pessoas podem investir em qualquer uma de nós por essa plataforma, aí a gente dilui os custos, né, de todo o trabalho ali de ter um site, de marketing, e as pessoas, fica mais fácil da gente divulgar. Em vez da gente divulgar um nomezinho de cada uma diferente, a gente cria um slogan, Poupa Brasil, e divulga isso aí. E é isso que a gente tem aqui. Então aqui tem o site da Poupa Brasil, que na verdade foi essas instituições financeiras menores se juntaram, né, para ter mais força. Então elas dividem os custos de marketing, dividem os custos da manutenção da plataforma. Então é como se fosse um portal que através desse site tu consegue investir em várias dessas financeiras que oferecem essas rentabilidades um pouco maiores. Aqui tem o acesso à conta, né, que eu já tenho a conta, e tem o abra sua conta. Se tu clica aqui, tu pode se cadastrar, né? É bem fácil. Tem uma seção de perguntas frequentes aqui, podemos ver aqui, o que eu preciso fazer para aplicar no Poupa Brasil? Preencher o cadastro, acesse sua conta, depois tu faz a TED e define o investimento que tu quer, né? E faz a tua TED e aí já está aplicando o teu dinheiro. Aí tem várias perguntas aqui primeiro sobre a questão de regras de investimento, alteração de cadastro, consultas e resgate. Tá? Então, vamos ver quais são os investimentos que eles têm disponíveis aqui, ó. Então, abre aqui essa parte, ele tem uma simulação aqui de quanto você deseja investir, e aqui o valor já fica do resgate estimado. Então, aqui tem o emissor, que são as financeiras, as diferentes financeiras que tem. Só uma curiosidade, essa plataforma foi evoluindo ao longo do tempo. Quando eu investi a primeira vez através dessa plataforma, foi uns 2 anos atrás, não lembro muito bem,
tu não podia nem escolher em qual financeira tu fazia um investimento. Tu selecionava as características, eu quero um investimento que paga 120% do CDI, selecionava o prazo, mais algumas coisas, e aí o sistema fazia um sorteio para dizer qual instituição financeira tu tinha sido sorteado e ia ser nela que tu ia investir. Claro, se tu não quisesse, tu parava por ali, não mandava dinheiro e a operação se finalizava. Mas tu não podia nem escolher qual que tu ia investir. Agora já modernizou um pouquinho mais, tu pode até aqui, tem filtros, tu pode selecionar o emissor, selecionar o produto, letra de câmbio ou RDB. E vamos só ver o que é isso, letra de câmbio ou RDB, né? Na verdade, para o investidor não vai fazer muita diferença, porque os dois têm o fundo garantidor de crédito e os dois são mais ou menos uma espécie de contrato que a financeira diz, me empresta dinheiro e eu vou te pagar uma taxa. Basicamente isso, não precisamos saber os pormenores. Mas então qual é a diferença entre CDB e RDB? Bem rapidamente aqui, o CDB é Certificado de Depósito Bancário e o RDB é Recibo de Depósito Bancário. Na verdade são dois nomes, só que um é emitido, o CDB é emitido pelos bancos e o RDB ele é emitido por sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são comumente dominadas por financeiras e cooperativas de crédito. Então é só a denominação dos instrumentos que essas instituições financeiras, no conjunto amplo, né, podem utilizar para captar os recursos que elas precisam para fazer as suas operações. Para o investidor não vai fazer diferença se é LC, RDB ou CDB. Todos têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E em alguns casos o RDB não vai ter liquidez, mas os que são oferecidos aqui na plataforma, tu tem a opção de selecionar se tu quer investir em alguns que tenham liquidez. Isso é bem interessante, vou mostrar para vocês aqui. Se tu, por exemplo, aqui, então a gente voltou, a gente pode selecionar um produto, letra de câmbio ou RDB. Eu nunca seleciono, porque para mim, como eu te falei, tanto faz, eu estou interessado aqui no prazo e na remuneração. Claro, o risco da instituição financeira também é importante considerar, mas em relação ao tipo de produto, não vejo um risco indiferente de um para o outro, tanto faz. Então o tipo, que é pré-fixado, que é uma taxa que tu já sabe quando tu contratar, quanto que tu vai ganhar até no final. Pós-fixado, que é uma taxa que vai variar em função de um outro índice, provavelmente o CDI, né? E o pós-fixado mais taxa. Vou clicar aqui. Então nós temos um RDB que está pagando a variação do CDI mais uma taxa fixa, 1,66%. E aqui tem o prazo. Então aqui eu posso selecionar todos para ter todas as opções. E eu posso selecionar também o prazo aqui. Tem vários prazos. E aqui eu ainda posso ordenar por taxa. Quero pegar a maior taxa. 135% do CDI, um prazo de 2 anos, imposto de renda é 15%, né, no final desse prazo, e liquidez só no vencimento. Então esse aqui tu só poderia resgatar quando vencesse ela em abril de 2022. E aqui já tem o valor estimado que tu vai resgatar se tu investir R$10.000. Mas o que eu acho bem legal é aqui, vamos dizer que eu quero ter uma liquidez diária num pós-fixado, porque possivelmente agora, apesar dos juros estarem baixando, a Selic já acabou de ter mais uma baixa esse ano, não acho que vai sustentar esses valores tão baixos por muito tempo. Então, talvez tu pré-fixar uma taxa, tu vai ter um risco maior de a Selic subir, tu vai ter prejuízo nesses teus investimentos a curto prazo, por causa de uma marcação a mercado, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, nem sempre que eu estou falando não estava no meu roteiro falar. Tá, vai lá. Então aqui o pós-fixado, vamos ordenar pelo maior que tiver, 135 do CDI, eu queria ordenar pela liquidez diária. Então nós temos aqui um de 125 do CDI com liquidez diária. Então tu poderia resgatar antes do vencimento. Isso aqui é esclarecido aqui no Perguntas Frequentes. Vamos ver, consultas e resgate. Qual título pode ser resgatado antecipadamente? Todos os produtos com liquidez diária possuem a possibilidade de um resgate antecipado antes da data final do vencimento, com um valor mínimo de R$1.000, não pode resgatar menos que isso, a 100% CDI. Então, peraí, a gente tinha lá contratado, vamos voltar aqui, a gente estava vendo para contratar um que rendesse a 135% CDI. Só que o que acontece? Isso se tu ficar todo o prazo que tu disse que tu queria aquele investimento. Aquele prazo ali era de
aqui, ó, vamos dizer que seria esse aqui, 125% do CDI. Não era esse, né? Mas vamos achar aqui. Então a gente ordena aqui, de novo. E era esse aqui, ó. Era isso. 125% do CDI, era 5 anos. Então só em 2025 tu tá garantido que tu iria ganhar 125% do CDI. Se tu quiser resgatar antes disso, tu pode. Só que aí aquela parte que tu resgatou antes, se tu não resgatou tudo, né, tu também poderia resgatar tudo, não vai render os 125 do CDI que tu contratou, vai render apenas 100% do CDI. O que na verdade eu acho uma bela de uma escolha, né? Porque a maioria dos produtos que tem liquidez diária, que rendem CDI, rendem 100% do CDI. Então aqui ele está te dando a possibilidade, se tu levar até o vencimento, tu render mais, mas se tu precisar por causa de alguma emergência resgatar antes, ele te paga os 100% do CDI. Então me parece uma bela opção se tu olhar por esse sentido de liquidez. E essa parte do resgate antecipado eu queria mostrar para vocês que eu já utilizei. Estou aqui nos meus investimentos do Poupa Brasil, né? Teve esse investimento da Via Certa, que eu fiz em outubro de 2018. E eu contratei uma taxa de 124% CDI e o prazo 5 anos. A minha ideia era deixar ali rendendo um pouquinho mais na renda fixa, até que eu achasse uma oportunidade melhor para migrar para a renda variável. E aconteceu, né? Como teve uma queda muito grande agora em março de 2020, eu fiz um resgate antecipado desse valor. E então, como eu tinha contratado ele a 124% do CDI, mas como eu fiz um resgate antecipado, ele rendeu apenas 100% do CDI. Então caiu na minha conta esse valor aqui, ó, 107.124,86 centavos. E só para vocês verem como está certo esse valor, vamos lá para a calculadora do cidadão do Banco Central. Clica aqui, só para mostrar para vocês que está exato. Então aqui, calculadora do cidadão, eu quero correção de valores. Eu quero corrigir para o CDI. Qual é a data inicial? Minha data minha aplicação aqui, já está aqui salvo porque eu já fiz essa conferência antes. E a data final é 31 de março de 2020. Valor a ser corrigido, 100 mil, está aqui. Percentual do CDI. Aí não é o 124, tá? Porque 124 CDI era o que eu tinha contratado se eu ficasse até o vencimento. Mas eles explicam lá, tá bem claro nesse vídeo, nos perguntas e respostas. Se tu resgatar antes, tu não vai receber a taxa contratada, tu vai receber 100% do CDI. Então eu vou botar aqui 100% do CDI. Corrigir valor. Aqui é o índice de correção, valor correspondente, valor corrigido 108.636,20. Aí vocês vão dizer, não, peraí Felipe, mas tu falou que caiu na tua conta 107 mil e alguma coisa. Claro, mas aqui o valor já é bruto, né? Tem imposto de renda que tem que ser retirado aqui, que aqui a calculadora não sabe, ela só pediu para ajustar um valor pelo CDI. Se a gente voltar ali para o investimento, a gente vai fazer essa conta aqui na hora. Eu já tinha feito, né? Mas vamos voltar. Então, 107, 124,36, mais o que está aqui dizendo que foi de imposto de renda. 1.511,33. 108.636,19, que é exatamente o valor por 1 centavo de diferença. Eu não vou brigar por essa diferença, tá? De andamento, provavelmente. Então o valor tá correto e eu já utilizei, tá? Então é assim que funciona. Eu tive que mandar um e-mail lá. Eles esclarecem ali nos perguntas e respostas, mas tu manda um e-mail dizendo que tu é o resgate antecipado. Não tive problema nenhum, a pessoa só me respondeu. Eu até botei numa conta diferente do que inicialmente o meu cadastro no Poupa Brasil estava informado que eu teria numa conta, mas agora eu preferia que esse valor caísse numa outra conta. Eu botei essa outra conta no e-mail e caiu lá, não tive nenhum problema. Então só para mostrar para vocês que eu já usei essa funcionalidade e funcionou. Então tá, essa é essa plataforma que eu queria mostrar para vocês. Só mais um detalhe, mais uma dica essa que eu queria mostrar, que sempre quando eu fiz investimento por essa plataforma no passado, como eu não conhecia essas instituições financeiras, né, a maioria eu não tinha nem ouvido falar, eu fazia uma leve e rápida busca nesse site aqui, bancodata.com.br. Nesse site a gente consegue ter uma visão bem rápida de como é que está a saúde financeira desses bancos e dessas outras instituições. Então vamos ver aqui, aquela é Bjork, né? Então vamos ver, Bjork, ver se vai achar, ó, achou aqui, ó, até o íconezinho é o mesmo, tenho certeza que é a mesma.
é lá de Florianópolis. Então aqui ele dá um resumo do último balanço, né, que é a fotografia digamos dizer assim, a grosso modo, das contas do banco. Como é que está o extrato do banco, né, bem grosseiramente. Então aqui tem o radar do índice de Basileia, que é uma medida de risco, né, tanto é que ele tem aqui vermelhinho, está muito abaixo, é mais perigoso, né. Aqui tem o resumo do qual o lucro líquido. Olha, é o lucro líquido em 2019, né, da última data que está atualizada aqui, foi só R$47 mil. Pensa num lucro líquido daqueles bancos gigantescos, que é bilhões, e vocês podem ver que é um lucro bem pequeno. Até aqui tem o histórico do lucro líquido, vocês podem ver, 2019 está como prejuízo. Não está fechado ainda, né, porque não tem não está aqui todo o histórico de 2019, talvez ela tenha acabado o ano com lucro e não prejuízo, como está mostrando aqui, mas isso era uma coisa, na verdade era uma análise bem simplista que eu fazia, tá? Eu via a taxa lá da instituição financeira, eu confiava no fundo garantidor de crédito, sabendo que aquele dinheiro não era todo o meu patrimônio e sabendo que se desse um problema eu poderia esperar, né, confiando que eu ia receber esse dinheiro de volta. E só um outro adendo, vamos dizer, muito mais improvável uma grande instituição financeira quebrar, mas já aconteceu. Sei lá, nos Estados Unidos, lá na crise de 2008, teve um grande banco lá que quebrou. Vamos dizer, se um grande banco daqui do Brasil quebrar, o fundo garantidor de crédito vai ter muito mais dificuldade de pagar esses investidores, porque vão ser um número muito maior do que se uma instituição financeira menor quebrar. Então eu também olhava por esse lado, mas aí você tem que decidir se faz sentido para você ou não. Então, na verdade, a análise que eu fazia, bem simplista, reconheço, era ver, estava com lucro? Bom, então se a instituição financeira estava com lucro e eu tenho fundo garantidor de crédito, eu aceitava correr esse risco e já investir uma parcela do meu patrimônio para render um pouco mais. Tá? Esse aqui já está com prejuízo, talvez eu freasse um pouco o pé e procurasse uma outra opção. Tá? E aqui esse site tem mais informações, aqui a ideia não é mostrar o site para vocês aqui com todos os seus detalhes, mas é uma fonte de informações legais para quem precisa analisar essas instituições financeiras. Está bem consolidado aqui, o site é bem bacana, eu recomendo que vocês olhem, se vocês não conhecem, pelo menos para dar uma conhecida e saber o que tem de informação aqui que daqui a pouco vocês podem usar nas suas análises. Então como eu prometi no início do vídeo, essa é uma forma que vocês podem investir em renda fixa ganhando um pouco mais do que a média do que os investimentos dos grandes bancos pagam. Por exemplo, não é incomum, eu me lembro quando eu comecei a investir há um tempo atrás, os grandes bancos pagavam taxas às vezes ridículas, de 80% de CDI. Então tem que saber assim, procura no mínimo 100% de CDI. Tá? Se tu for achar uma taxa muito mais acima, possivelmente não vai ser nos grandes bancos. Então tu vai estar correndo um pouco mais de risco. Agora, não tem por que tu aceitar uma taxa muito abaixo do que 100% de CDI. A não ser que daqui a pouco vai ser aquela parcela do teu patrimônio que é só de emergência e que essa parcela realmente a gente não está interessado tanto em fazer crescer. A gente só quer poder sacar ela a qualquer momento e que ela não perca valor ao longo do tempo. Isso é o mais importante. Então, assim, essas ferramentas que eu queria mostrar para vocês, queria que vocês tivessem esse conhecimento. Lembrem-se que a responsabilidade pelos investimentos de vocês é de vocês, não pode ser do gerente do banco, não pode ser minha, não pode ser de qualquer outro youtuber ou educador financeiro que posta conteúdo sobre isso. Vocês têm que trazer para vocês essa responsabilidade. Claro, vocês sempre podem buscar conhecimento com outras pessoas, mas a decisão final tem que ser de vocês. Tá? Obrigado aí por curtir o vídeo até o final. Deixa nos comentários aí, mudou a tua visão sobre a instituição financeira que tu investiria? Ou tu acha, não, eu prefiro continuar investindo na mesma por algum motivo? Deixa teus motivos aqui, comenta o que tu acha. E também se tu gostaria de ver algum outro assunto sendo discutido aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu leio e posso fazer uma consideração para nos próximos vídeos a gente abordar isso aí também. Tá bom? Eu gostaria só de mostrar essas ferramentas para vocês, para dar mais munição para vocês tomarem as suas decisões. Então a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, obrigado!